E no Band Eleições de hoje, vamos continuar debatendo a expectativa dos partidos políticos para as eleições municipais do próximo mês de outubro. No programa de hoje está presente o vereador Ed Vieira, que é vice-presidente municipal do PSDB de São José, um dos maiores colégios eleitorais de Santa Catarina. Presidente, boa noite. Boa noite, vai. Bom, já há definição de candidaturas em São José. Esteve aqui o atual prefeito Djalma Berger, que é pré-candidato, né, à reeleição à Prefeitura de São José. Também já praticamente decidida a candidatura da senhora Adeliana Dal Ponte, pré-candidata a prefeita pelo PSDB, pelo PSD. Como é que fica a situação do PSDB? Olha, o PSDB é o fiel da balança nessa eleição de São José. Há quem diga, eu acredito nisso, que o PSDB é que vai decidir a eleição em São José. Os números, as pesquisas aí já colocada na praça, dá para perceber isso. E nós estamos, nesse exato momento, num processo estamos tendo os namoros, né? Há um desejo do candidato do governo, do atual prefeito Djalma Berger, de ter o apoio do PSDB e de forma muito insistente também, o PSD tem o desejo de ter o PSDB na sua fileira. Obviamente, pelo tamanho do PSDB de São José, um município que tem 141 mil eleitores, o PSDB tem uma história em São José, é fundamental que o PSDB esteja nesse processo. E há uma decisão do partido, e aqui eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome do partido, o partido, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, quer ser vice de alguém. Essa é a posição colocada. E hoje nós estamos numa posição, ou vamos ser vice de um dos postulantes, ou vamos ter candidatura própria. Qual é a maior tendência aí? A tendência é de composição. A tendência é de composição. Eu estou falando isso em termos do nosso partido, né? Olhando as pessoas, os nossos membros do partido, há um desejo de fazer uma composição. Quer com o PSD, quer com o PMDB do prefeito Djalma Berger. Bom, o prazo fatal para a escolha das candidaturas no dia 30 deste mês. Quando é que o PSDB teria, assim, uma decisão tomada, firmada? Há um acordo dentro do PSDB de até o dia 6, quarta-feira próxima, de tomarmos uma decisão com relação ou candidatura própria ou uma composição de vice. E por que até o dia 6? Porque o nosso secretário de Estado do Turismo, o José Natal Pereira, precisaria, caso seja ele o candidato ou o candidato a vice, se desincompatibilizar até o dia 6. Então, a nossa posição é até quarta-feira. Até quarta-feira nós devemos ter uma definição, até para não deixá-lo numa situação de inelegibilidade. A expectativa no município qual é? O senhor, com a sua experiência política, administrativa, o quê? Candidatura nova, renovação, novo projeto para São José, o que manda? Olha, nesse aspecto, Vânio, você conhece bem São José tanto quanto eu estou há 28 anos na vida pública em São José. Há um fato interessante em São José. Quem disputou as últimas eleições são são as mesmas pessoas, somos nós. Houve um grupo que conquistou o governo no início do governo de Dário Berger, e de lá para cá, se você perceber, o Djalma foi prefeito, o Gervásio foi candidato a prefeito, Fernando Elias foi candidato a prefeito, agora a Adeliana é candidata a prefeito e o Djalma é candidato à reeleição, ou seja, é sempre o mesmo grupo. Significa dizer que nós formamos em todo esse tempo um grupo muito forte e que hoje, obviamente, pelas vaidades ou por falta de uma melhor articulação, esse grupo se divide. Se você perceber, na última eleição, a hoje pré-candidata Adeliana da Ponte foi candidata, Fernando Elias foi candidato, não se elegeu, Djalma foi candidato, mas todos sempre da mesmo grupo. Exatamente. E aí, agora, os que apoiavam Fernando Elias participam do governo. Eu faço parte do PSDB, até então vimos e damos apoio ao atual governo. Por outro lado, o grupo da Adeliana, que também é oriundo desse mesmo segmento político, está se lançando candidata, mas, na verdade, isso, de certa forma, até gera um conflito até maior, porque os amigos se brigam com mais
tenacidade, né? Não. E, por outro lado, não surgiu, nos últimos tempos, alguma liderança que quebrasse esse ciclo de sucessão em São José. Bom, agora falando de propostas, por exemplo, tem uma questão difícil aí de ser debatida, é fácil, agora de ser realizada se chama a mobilidade urbana. Com essa sua experiência também, o que tem que ser feito? Não para acabar com o engarrafamento, a falta de condução de tráfego, não, mas para melhorar a participação das pessoas, dos veículos, no trânsito normal. Olha, primeiro, Vânia, nós estamos acostumados com os modelos antigos. Se você vê qualquer pré-candidato a prefeito, qualquer candidato a prefeito na eleição, eu vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, vou melhorar o trânsito, mas como melhorar, né? Acho que os modelos que estão colocados aí estão falidos. O transporte coletivo hoje é um problema grave, mas que quando começam a mexer, Florianópolis tem um interesse, São José tem outro interesse, Palhoça tem outro interesse, não chega num denominador comum. Eu quero dizer a você que nós precisamos de um prefeito que comece a cortar a cidade, que faça o que foi feito em São Paulo há 30 anos atrás. Traçar uma avenida e dizer, não importa se aqui tem um prédio, que nós vamos abrir. São José precisa modificar, aliás, não só São José, mas a grande Florianópolis precisa, sim, efetivamente usar uma expressão mais simplista. Assim. Tem que rasgar a cidade, tem que abrir ruas. Nós vamos ter um crescendo de veículos todos os dias. Hoje deve estar sendo emplacado uma média de 3 mil veículos mês na grande Florianópolis. São 30 mil veículos em 10 meses. Portanto, o nosso problema é o sistema viário, é o transporte coletivo que continua deficiente. E eu até defendo a tese de que quem tem que encontrar a solução do transporte coletivo é quem trabalha com ele. Acho que na hora de chamar as empresas concessionárias, os empresários, olha, eu quero um sistema de transporte coletivo eficiente. Porque se discute muito, sabe? Tem muito especialista dando palpite, mas quem efetivamente conhece transporte coletivo são os empresários do transporte coletivo e a própria população. Então, eu sempre defendi que devia botar os prefeitos da região, devia chamar os proprietários, empresários. Olha, nós queremos uma solução. Quanto isso vai custar? O que é que precisa ser feito? É um fato novo. É uma coisa mais objetiva, entendeu? E você percebe que eles colocam o empresário de transporte, não estou aqui defendendo, não, sendo realista, colocam os empresários de transporte coletivo num segundo plano. Depois nós vamos discutir com eles, primeiro vamos encontrar a solução. Mas quem trabalha com o problema são eles. Eles é que sabem. E pode ficar certo que eles têm a solução. E basta com isso haver, entre eles e a própria população, um entendimento nesse processo. Eu acho que se discute muito e se realiza muito pouco. Pelo que o senhor falou, tem que ter um casamento oficial entre essas cidades aí, claro. São José, Florianópolis, Biguaçu, é isso? Eu vou dizer algo aqui meio forte, sabe? E é bom a gente criar certa polêmica. Questão do transporte marítimo. Nós não temos tradição. Primeiro tem que se criar a tradição do transporte marítimo. Mas por que o transporte marítimo não sai? Porque, com certeza, há os interesses de quem quer explorar o transporte marítimo que vai ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, aos interesses das empresas de transporte coletivo. Então, chama as empresas de transporte coletivo e diz, olha, eu quero transporte marítimo. Tu entendeu? É preciso ser mais prático do que ficar fazendo muito rodeio, muita discussão, muita conversa científica e, na verdade, não se chega a um resultado. Acho que o transporte marítimo nós não temos tradição, mas tem que instituir isso. E quem tem que nos dar a solução são as próprias empresas do setor de transporte coletivo, porque aí tu quebra os interesses que podem acontecer. Na verdade, tem muitos aí interessados... Interesse político, é isso? Político e econômico. Também quem quer explorar o transporte marítimo. Acho que está na hora de quem tem competência que se estabeleça. Então, as empresas de transporte coletivo, que têm aí 20, 30 anos de concessão, eles é que têm que apresentar. Na minha opinião, olha, eu quero instituir o transporte marítimo. Vamos discutir os projetos e tal, mas coloca as empresas para resolver o problema. Eles é que têm interesse nisso. Bom, nós estamos conversando com o vice-presidente do PSDB de São José, o vereador Ed Vieira. São José é uma das grandes economias de Santa Catarina. Falando em economia, esse é um tipo de projeto que eu acharia que teria que ter a participação também financeira dos empresários? No que sentido? Rasgar a cidade, rasgar a região? Eu acho que a PPP, parceria público-privada, entendeu? Eu acho que nós devemos utilizar o setor econômico para resolver os nossos problemas. Eu vou dar um exemplo muito interessante, a questão do saneamento básico, tratamento de esgoto. Nós temos uma lagoa de estabilização em São José
que só pode atender, só vai atender até 185 mil pessoas. Já deve estar por volta de 130 mil. Onde é que nós vamos construir estações de tratamento? Então, logo, a partir do momento que os empreendedores constroem um loteamento, constroem um condomínio, eles assumem como contrapartida o saneamento daquela rua, daquela sua quadra, do quarteirão. Se eu instituo um loteamento numa determinada comunidade de São José, eu assumo a responsabilidade de construir uma estação de tratamento e atender aquela bacia onde está situado aquele loteamento. Ou seja, nós estamos buscando, sabe, estamos buscando o sonho do PAC, que demora a vir, que sempre, de vez em quando, escutamos notícias, vem 200 milhões, 300 milhões, mas quando é que vai vir? Quando é que vai começar? Então, isso é muito lento. E hoje nós temos a própria iniciativa privada disposta a atender essa questão do saneamento básico. Até porque nós não vamos querer em São José uma nova lagoa de estabilização. Né? Até porque aquele modelo ali já é arcaico, já não cabe antigo, mais. Né? Antigo. Ou seja, está na hora de nós quebrar um pouco o pudor, né? Tirar da nossa cabeça aquela velha cantilena de que o Estado não tem mais condições. O Estado... ontem eu fui comprar um frango, final de semana, sabe? Eu e a esposa em casa, vamos comprar um franguinho na esquina. Já tinha uma fila para comprar frango, comprar uma carninha. Aí o pessoal reclama assim, meus amigos, o Estado não tem condições mais de atender as pessoas. Nem os comerciantes, coitados. Hoje é fila para tudo. Então está na hora da iniciativa privada dividir essa responsabilidade. A questão da segurança, o Estado hoje, com 13 mil policiais, não tem mais condições de atender às necessidades. A questão da saúde, ou seja, a população cresceram os problemas e estão muito mais cuidando de questões que o Estado já devia sair e se dedicar exclusivamente à saúde, à educação, e que isso seria para nós muito mais importante. Pois é, eu vou aproveitar esse seu gancho para dizer que logo depois do intervalo comercial, vamos falar um pouquinho também sobre segurança, que eu acho que tem que ter essa sociedade. Eu ficaria muito população. feliz de ter essa oportunidade de falar sobre segurança. E nós voltamos em 2 minutos com o Band Eleições de hoje. Bem, voltamos com o Band Eleições de hoje e, como sempre, debatendo a expectativa para as eleições do mês de outubro. A campanha oficial começa no dia 1º de julho, mês que vem. Mas já estamos antevendo o que poderá ser para melhorar a vida da sociedade catarinense, Barriga Verde, com esse debate com lideranças políticas como o vereador Ed Vieira, que é vice-presidente do PSDB da região de São José. Bom, agora a questão da segurança. Se fala muito da segurança, é responsabilidade do Estado. Como é que tem que ser um modelo de segurança que dê tranquilidade, não acabe com a situação, né, de criminalidade, violência, mas para amenizar, para deixar o cidadão mais tranquilo? Olha, eu quero dizer a você que no ano 2000, nós apresentamos em São José um projeto chamado São José Seguro. Era um plano de segurança para São José que, dentre as medidas, previa o fechamento de bares num determinado horário. Naquela oportunidade, o então prefeito Dário Berger, eu dizia, olha, prefeito, se nós instituir um plano moderno de segurança, tu vais dar entrevista Brasil afora. No ano seguinte, deu aquele problema lá em Diadema, lembra? Que prenderam o Rambo. Hoje, semana passada, Diadema recebeu um prêmio da ONU como uma das cidades mais seguras do Brasil. O que eles fizeram? Dentre as medidas que adotaram foi o fechamento dos bares num determinado horário. Não que os bares sejam reduto de marginal, mas incentiva ao desocupado, incentiva as brigas, o alcoolismo, uma série de problemas que advêm de tudo isso. Mas eu quero dizer a você que a cidade de Nova York, só para você ter uma ideia, a cidade de Nova York, há uns 20 anos atrás, era a cidade mais insegura do mundo e onde mais se consumia droga no mundo. Com o advento do projeto Tolerância Zero, lembra disso? Nova York hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e ainda é onde se consome mais droga no mundo, provando de que também essa relação droga-violência há que se discutir. Por quê? Porque aqui no Brasil o modelo é antigo, é modelo de repressão. Lembra do armamento? Eu votei contra o armamento. Mas todos que votaram a favor da arma não têm arma dentro de casa. Lembra que alegava, se não tiver arma, o bandido dentro da minha casa me mata. Mas quem votou a favor da arma não tem arma dentro de casa.
E naquela época, alguns aficionados militares ou ex-militares até me procuraram na Câmara, fiz uma campanha contra o armamento. Não, tem que ter arma, porque a nossa cultura é de segurança preventiva. Veja bem, eu sei que o tempo do programa é curto, mas veja só. O bandido marginal surge até os 14, 15 anos. Ninguém vira marginal com 19, com 20 anos. A Bahia gastou para levar a Força Nacional, lembra, no Carnaval, por causa da greve dos policiais, gastaram alguns milhões para levar a Força Nacional para garantir o Carnaval na Bahia. Por que não pegaram aqueles milhões para incentivar os jovens lá com escola, entendeu? Financiando o pequeno marginal que começa aos 13, 14 anos? Em São José já se fez um programa dessa natureza. Há uns anos atrás existia um programa chamado Primeira Oportunidade. Todo garoto, até os 14, 15, 16 anos, que fosse preso e acolhido pelo Conselho Tutelar, ia para a cidade da criança e lá ele recebia uma bolsa, um auxílio. Se tivesse no segundo grau, um auxílio de R$190 por mês e ficava à tarde na cidade da criança. E se tivesse no primeiro grau, ganhava R$150 por mês para ficar o dia todo estudando e jogando. Mas ganhando um dinheirinho, porque isso tem que concorrer contra o tráfico que paga lá R$200 por semana, para ele ser mula, para ele ser o distribuidor da droga. Ou seja, fizemos um programa que foi sucesso em São José, infelizmente o governo seguinte foi lá e cortou esse programa. Então, ou seja, a segurança hoje ela tem que ser, temos que discutir horário de funcionamento de bares, temos que saber quem é que aluga um apartamento num condomínio. Nos Estados Unidos, para te comprar um apartamento, tem que passar pelo crivo dos condôminos, senão tu não compra apartamento. Tem que ser a vida pregressa, inclusive. Claro, tu está morando num apartamento e não sabe que está morando do teu lado. Isso é questão de organização. Onde é que se faz isso? No Brasil não se faz. Porque se fizer, não, minha liberdade, minha privacidade, que privacidade, ó? Segurança não tem privacidade, segurança é segurança. Então existem medidas, eu quero dizer a você, se eu tivesse a oportunidade de aplicar um projeto de segurança, em São José, em qualquer cidade, se resolve o problema da segurança com ações preventivas. E lamentavelmente, nós recebemos aqui cientista da Colômbia ensinando para nós como é que se faz segurança, não é ou não é? O Rudolf Giuliani viaja o mundo inteiro ganhando $100 mil por aquele modelo de tolerância zero? Dizer o tolerância zero, que foi uma equipe de Santa Catarina lá ver e voltaram e não aplicaram. Por quê? Porque tinha que ser menos arma, menos repressão, mais segurança preventiva, um modelo moderno, modelo novo. E não esse modelo de mais polícia na rua. Não, o Estado não tem condições de botar o número de policiais que precisamos na rua, não tem. Ah, sim, por que não tem é uma outra questão, mas que não tem, não tem. Então hoje ficamos lá reclamando mais policiais na rua, como se isso desse. Até se usa uma expressão que não é verdadeira. Ah, mas dá sensação de segurança. Já ouvi isso falando isso? Eu não quero sensação de segurança, eu quero segurança mesmo. Quero certeza. E segurança se faz com organização social, com segurança preventiva. Os conselhos cadê os conselhos de segurança de bairro? Acabaram. Consegue. Acabaram, sabe por que acabaram? Porque eles eram agente de informação. Só que depois virou política, cada presidente consegue, virou candidato a vereador, os prefeitos querendo ganhar a eleição, chamaram os conseguem para fazer média, fazer política, e destruir um sistema que foi muito importante. Eu digo por São José, porque eu participei desde a primeira fundação do primeiro Consegue, e se conseguiu no bairro da Serraria, quem está nos assistindo na Serraria sabe disso, nós conseguimos reduzir o índice de criminalidade na Serraria com a atuação dos Consegues. Sem denuncismo, sem criar nenhum problema, não. Apenas gerando informação. Porque informação é uma arma contra a segurança, ou a favor da segurança. O senhor acha, então, que começa lá embaixo? Começa lá na base. Lá no teu bairro, quais são os meninos que podem virar marginal? Aliás, quem estudou como nós estudamos, numa sala de aula no passado, era 4, 5 alunos, eram os peralta, eram os mais moleques, não é isso? Hoje qualquer professor sabe na sala de aula quem é o aluno que vai ser problema daqui a 5, 6 anos. Acolhe ele, dinheiro na educação tem muito dinheiro mal aplicado, mas tem. Ou seja, temos que acolher, temos que saber onde é que nasce o marginal. Nós temos que nos antecipar a isso. E hoje é fato, é cientificamente provado. Ninguém vira marginal depois de 18, 19 anos. Pode virar um picaretinho aí, um estelionatário e tal, mas marginal é com 12, 13, 14, 15 anos. E é ali que tem que ser atacado, entendeu? E, infelizmente, não existe. Em que pese o esforço hercúleo aí de lideranças comunitárias, de ONGs, mas o Estado como
provedor dessa solução, ele não está, não há nenhuma política agressiva para resolver o problema da segurança lá na base. E uma outra questão muito importante também é a questão das penitenciárias. Eu vou dar uma informação aqui, tomara que me contestem. Você sabe de cada 100 pessoas que cometem um crime e vão para a cadeia no Brasil, vão para a penitenciária? Eu vou me antecipar porque eu tenho 4. Portanto, se nós dobrar o número de penitenciárias, vamos botar 8 na penitenciária, vai ficar 92 fora. Então, o problema penitenciário também é um modelo que está arcaico. Não estamos privatizando a penitenciária. Olha quanto custa um Fernandinho Beiramar para o Estado. Né? Quer dizer, nós não estamos privatizando, tem que ter. E eu não estou falando nenhuma bobagem, os Estados Unidos é assim, na Europa é assim. Por que nós não podemos copiar o que é bom de lá? Mas aqui existe um certo romantismo, entendeu? Parece que ou quanto pior, melhor, ou então fica aqueles ainda achando que o Brasil é o paraíso, que nós podemos aqui atender às nossas necessidades, sem que tenha que se copiar o que está dando certo lá fora. Porque tem muito, por exemplo, vamos botar na classe política, o líder comunitário, que ele fica feliz quando tem problema para ele criticar. Agora, ele não apresenta a solução para resolver o problema. Porque enquanto você tiver problema na sua comunidade, você vai votar nele, você vai pedir favor para ele. Eu acho que isso tem que acabar, né? É verdade. Não, uma outra coisa, já que a questão da eleição, a questão da reforma política, né? Não se faz reforma política que ninguém quer. Quem tem mandato não quer reforma política. Tá bom assim, ó. Hoje, eu gostaria muito de ser prefeito da minha cidade. Por que eu não posso ser prefeito da minha cidade? Me pergunto. Porque não tem dinheiro. Se numa cidade tiver 4 candidatos, você pergunta quem é que tem mais dinheiro. É aquele que vai ganhar a eleição. Isso está certo? Está errado. Mas como mudar? Muda quem está no poder. E quem está no poder não vai querer mudar nunca. Está bom assim. O corporativismo não deixa. Está bom assim. Entendeu? Então, assim, a reforma política não vai vir. Não acreditem na reforma política. Hoje, eu cheguei a ser presidente do PSDB há 4 meses atrás e saí da presidência. Chamei o nosso José Antônio Natal, fica. Porque eu comecei a perceber que assume a presidência, tem que bancar a conta. Eu disse, não, calma aí, não faço política para isso. Né? Então, ou seja, o processo, a reforma política hoje não vai vir, deveria vir. Eu fui a favor da fidelidade partidária, que estão querendo modificar. Uma das bandeiras que eu levantei na mensagem foi a questão do nepotismo. Foi uma coisa que é uma vergonha nacional. Melhorou, mas ainda é muito forte. E, no entanto, quero dizer a você que eu fui altamente criticado. Certamente, os resultados das últimas eleições, em que eu hoje estou na Câmara como vereador, estou até licenciado por 60 dias, mas eu estou na condição de primeiro suplente. Eu perdi por 11 votos. Mas uma das minhas bandeiras, como presidente da Câmara, foi acabar com o nepotismo na cidade. O que aconteceu? O que aconteceu? O nepotismo paulatinamente voltou. Discretamente voltou, até em nível nacional. E na época, olha que foi uma grande polêmica em São José. Estou dizendo isso porque nós estamos iniciando um processo eleitoral e eu acredito que as pessoas estão votando porque ele é meu amigo, porque ele é amigo do meu amigo, porque a minha cunhada, minha tia trabalha lá com ele. O discurso é esse. Ninguém diz, não, eu vou votar neste candidato ou naquele prefeito, naquela prefeita, porque ele tem uma proposta. Eu gostaria muito de ver, numa disputa eleitoral, uma disputa de proposta. Não quero saber se é o Vânio é o candidato, se o João é o candidato, eu quero saber qual é a proposta. Ninguém pergunta qual é a proposta. Até porque os planos de governo que cada candidato apresenta é uma lauda, né? É uma revista gigantesca que poucos conseguem ler até o final, a não ser o diagramador que confere lá na gráfica. É ou não é verdade? E outra, sem condições de colocar em prática muitas propostas, né? Tem, na verdade, assim, ó, todo mundo quer melhorar a educação. Né? Melhorar o salário. Tu acha que uma professora com 40 alunos consegue ensinar bem? Mas é o modelo que está aí hoje. Né? Você acha que uma diretora indicada por um vereador, que vai ser diretora numa escola tal... Está profissionalizando? Não tem, entendeu? O modelo está errado. A politização da educação quer no Estado, não estou falando de São José não aqui, hein? Estou no Brasil. A politização da educação é nefasta para a própria educação, ou seja, a educação tem que ser carreira profissional, carreira de magistério. O diretor ele tem que ter carreira, como tem um juiz, como tem um promotor. Como tem um médico. Como tem um médico, tem que ter carreira, entendeu? Não é a diretora, não é a minha amiga. Eu vou indicar uma amiga minha diretora. Eu digo isso porque, como vereador em 28 anos, em São José, eu já disse isso na tribuna, jamais eu busquei indicar uma diretora. Se por razões
naturais, acabei indicando uma ou duas, foi muito mais por pressão do que por minha vontade própria. Ou seja, eu sempre defendi que diretor de escola tem que ser uma carreira de diretor de escola. Até porque a própria universidade hoje tem os professores formados em administração escolar. Então, ou seja, temos a formação, tem gente formada nisso, mas infelizmente continuamos tendo influência política dentro da educação. Ou seja, são os velhos modelos que eu vinha falando e que ninguém quer mudar. O meu sonho nas próximas eleições é que os candidatos a prefeito não se vota porque ele ou ela ou fulano é simpático. Eu vou votar porque a melhor proposta é a dele. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Podemos voltar aqui, interessante, propostas novas. O senhor que não é candidato a prefeito, acho que tem toda a liberdade, todo o direito de apresentar como cidadão, como eleitor. Né? E realmente está mudando. Tomara que o eleitor mude também a sua cabeça, seu pensamento. Isso é com ele no dia 7 de outubro. Doutor Hélio, vereador de São José, vice-presidente do PSDB, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, e sempre às ordens. Obrigado. Obrigado também. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua participação. E até segunda-feira que vem, com mais edição do Band Eleições. Band Eleições é aqui na Band de Santa Catarina. Boa noite e até lá.